Estamos descobrindo um Nordeste desconhecido. Testemunha de um passado remoto, estes paredões guardam belezas escondidas e segredos a serem revelados. Estamos em Castelo do Piauí, mais precisamente no sítio arqueológico Castelinho dos Tucuns, que dista aproximadamente 22 quilômetros da sede do município. Paulo, a cada dia que fazemos incursões pelo interior do município de Castelo, nos surpreendemos a cada dia. O que dizer deste lugar? Então, Augusto Júnior, isso mostra cada vez mais aquilo que se fala de Castelo do Piauí, uma cidade que o nome já faz jus aos sítios arqueológicos com essas semelhanças, mas acima de tudo em arqueologia, cada dia que passa nós provamos que a cidade tem uma riqueza arqueológica inesgotável, posso chamar assim de inesgotável, porque a cada dia uma nova descoberta, a cada momento novas digamos assim, fontes históricas surgem ao nosso redor para que as pessoas possam conhecer. Tá no vídeo até aqui? Permaneça, porque agora vocês irão conhecer um dos mais fantásticos sítios arqueológicos de nossa região, o Castelinho dos Tucuns. Isso mesmo, foi uma pequena formação rochosa que lembra um pequeno castelo medieval. Claro, guardando as devidas proporções, mas aqui tem salões e certamente serviu de abrigo ou moradia tanto para o homem primitivo quanto para os paleoíndios que habitaram a nossa região. Figuras que nós já vimos, figuras zoomórficas, antropomórficas, também tem grafismo puro aqui. Augusto, pelas características que percebemos, tem uma predominância muito forte de grafismos puros, que não temos como dar uma definição e uma interpretação. Nós temos pinturas na vertical e temos pinturas na horizontal, mas no sentido de cursivo, né? mais cursivo, com curvaturas, com sinuosidade na pintura. Há uma repetição de algumas de outros sítios, mas aqui temos uma característica própria desse local, Augusto, que podemos perceber em arqueologia, que não se repete em outros sítios. Talvez possa se repetir na comunidade Pico dos André, mas temos muitas figuras diferentes aqui. E Paulo, o que eu estou percebendo aqui, claro, é uma interpretação ainda não muito precisa, mas pode ser que aqui estejam tentando retratar algumas cruzes. Sim, aqui nós temos uma predominância. E se for realmente uma cruz, é uma pintura mais recente? Augusto, se isso for comprovado que seja uma pintura do cristianismo, de uma influência do cristianismo, ela não é tão recente, porque os jesuítas estiveram no século XVII na colônia do Brasil. Falo recente em relação a tempo geológico e geomorfológico. Isso, agora há tempo geológico, geomorfológico e histórico. E arqueológico. E arqueológico, ele é recente, sim. Que remete aos paleoíndios, que remete também às tribos indígenas que povoaram esse lugar. O que é importante enfatizar para todas as pessoas que estão nos acompanhando, que vão nos assistir? É que aqui nós temos fatos históricos, nós temos documentos históricos que comprovam que essa região foi muito povoada. Isso é importante na pesquisa arqueológica, na pesquisa histórica. Bem lembrado, nós estamos aqui não muito distante de um dos principais sítios arqueológicos da nossa região, que é o Morro do Jatobá. É característica parecida com as pinturas parecida, de lá? Muito parecida, tem a cor vermelha predominante, e o que é interessante aqui é que está muito bem preservado. E também temos uma repetição, Augusto, dos pilões de paleoíndios, né? Pilões confeccionados pelos paleoíndios aqui também nesse Paulo, sítio arqueológico. Para ser bem objetivo para quem está nos assistindo, este lugar podemos sim caracterizar como um sítio arqueológico, porque tem nele indícios da presença do homem primitivo ou de paleoíndios aqui.
Exato, nós não podemos definir, pessoal, se esse sítio é de paleoíndios, foi povoado por paleoíndios, foi utilizado inclusive, provavelmente por rituais. Aqui inclusive nós temos uma pintura que representa muito bem, Augusto, a ponta chamada ponta da lança, ou ponta de flecha, né? Mas nós temos também, Augusto, olha aqui essa pintura, é uma gravura, Augusto. Aqui nós temos uma gravura, são os cortes verticais com cortes horizontais, que representa possivelmente calendário ou uma contagem. Isso só um estudo mais técnico, arqueológico, né, nesse cenário, para poder definir o que é essa representação. Mas nós temos pinturas antrópicas aqui, não bem definido, não bem claro, mas pelo nosso conhecimento em arqueologia do Piauí, dá para a gente definir como uma pintura antrópica. Mas tem muitos grafismos. Provavelmente o grupo que dominava uma técnica não muito sofisticada, uma técnica não muito avançada, uma técnica um pouco mais rudimentar, mas tem uma predominância muito forte de gravuras. Não precisamos ser repetitivos, é realmente espetacular. Além das pinturas, tem outro tipo também de inscrição rupestre, que é gravuras. Vimos muitas gravuras nesse local e também pilões, o que caracteriza mais ainda o lugar como sítio arqueológico e possivelmente, além de abrigo, um lugar que possivelmente foi moradia para muitos paleoíndios. Exatamente, Augusto. Aqui, se fosse possível fazer uma espécie de escavação, aqui é um local que poderíamos encontrar muitos materiais referente aos grupos humanos que povoaram esse lugar. Pelo menos material lítico certamente seria encontrado. Material lítico certamente vai ser encontrado, porque é um lugar longe da civilização, que eu quero dizer, preservado pela própria natureza, é um local muito intacto, muito virgem. Pelas características, percebe-se que é um local muito virgem pela preservação das inscrições que nós podemos ver. Pinturas e gravuras no mesmo sítio arqueológico e um instrumento do dia a dia que prova que foi a moradia, porque é um instrumento utilizado inclusive para o material que era feito, a matéria-prima das pinturas, produzida a tinta, que são esses pilões, que na arqueologia os pilões eles são importantíssimos para estudo arqueológico. E claro, a gente tem nesse mesmo local, nessa mesma região aqui, uma pintura que é exatamente uma pintura espetacular, que falaremos daqui a pouco sobre essa descoberta. Eu costumo dizer, até sendo repetitivo, mas eu gosto de usar essa frase, que a natureza foi muito generosa com a geografia da cidade de Castelo, por apresentar cenários de rara beleza e principalmente por nossa região, ela foi muito povoada, uma população muito grande habitou essas regiões próximas de rios, nessas cavernas. Esse lugar aqui, a gente está num lugar formado por uma rocha sedimentar, que certamente, pelo formato dela, um lugar que eles se protegiam das intempéries climáticas, né? E aí eles aproveitaram e deixaram indícios das suas passagens nas paredes da rocha. O registro foi Como deixado. o Paulo falou, eles produziam essa tinta a partir de elementos que eles encontravam na própria vegetação, uma espécie de óleo vegetal aquecido de óxido de ferro, presente em muitas rochas como a hematita, como o arenito, e hidratavam essa mistura, e dependendo da hidratação ia ficar em variando as cores, tons mais amarelados ou tons mais escuros, com pouca água. Então, Castelo do Piauí, para você que é amante do ecoturismo, é uma cidade que você precisa colocar no seu roteiro de viagem. Sítios arqueológicos, formações rochosas, cânions, o lugar é aqui. Agora nós iremos mostrar uma das pinturas que certamente você não irá ver em nenhum sítio, talvez daqui da nossa região, como do próprio estado do Piauí. Se liga e vamos nessa. Infelizmente, devido à
fatores naturais. Cocô, xixi de morcego, de mocós, são pequenos roedores que tem muito nessas formações rochosas. Uma das pinturas mais talvez diferentes, podemos até usar esse termo, de nossa região está em um sítio próximo daqui, chamado Furna do Morcego. Essa imagem, melhor dizendo, que vocês estão vendo aí, Paulo, há alguma coisa semelhante a ela nesses sítios aqui de nossa região ou em algum sítio espalhado pelo mundo? Augusto, é uma imagem surpreendente, espetacular e inédita. Na nossa região que eu conheço de arqueologia de inscrições, eu ainda não vi uma parecida, sequer igual. Mas existe sim no mundo da arqueologia dois lugares que podemos dizer que temos pinturas semelhantes a essa encontrada aqui, que é exatamente Altamira na Espanha e a Furna de Lascaux na França. Olha só, pessoal, a comparação que nós estamos fazendo aqui, não é com pesquisas simples, são pesquisas aí antigas nesse ramo da arqueologia da inscrição rupestre. Trata-se uma figura zoomórfica e uma figura antropomorfa. O que é impressionante nessa figura que vocês vão poder ver, a característica da posição da figura humana em relação à figura do animal. Trata-se de uma ideia de dominação, Augusto, possivelmente de um período em que a domesticação de animais estava acontecendo. Paulo, ela lembra um bovino, claro que não mas ela lembra um pouco. Ela lembra espécies de animais desse mesmo ramo dos bovinos, o búfalo, algo do tipo. O que é perceptível é que a figura ela é fechada com pontos dentro da figura. Então podemos dizer... Uma técnica boa, bem aplicada. Então podemos dizer que é uma figura, talvez, do Neolítico? Augusto, no Neolítico tínhamos inscrições com essas características, no período Neolítico. Nós não podemos afirmar que é do período Neolítico. Agora, as características são exatamente de pinturas do período Neolítico. Só lembrando, a idade da pedra lascada é conhecida como Paleolítico, ou Paleolítico é conhecido como idade da pedra lascada. E o Neolítico é conhecido como a idade da pedra polida, onde possivelmente o homem deixou de ser nômade e passou a ser sedentário. E se tiver alguém aí do outro lado que possa nos ajudar a esclarecer mais, porque nosso conhecimento é de leituras, de bibliografias, de pesquisa realizada, mas nós não temos o conhecimento técnico. Mas pelas características, repito, é uma pintura muito bem feita, com uma técnica muito bem aplicada e com semelhança de sítios arqueológicos fora do nosso país. Vou aproveitar aqui e fazer um pedido, principalmente para o pessoal da Universidade Federal do Piauí, para os arqueólogos do Piauí, para tentar fazer a recuperação dessa pintura, porque como vocês estão vendo na imagem aí, não dá mais para ver. Por quê? Porque cocô de... uma ação natural, né? Cocô de morcego, de mocó, xixi, cobriu a pintura. Que ela está em um outro sítio que nós não iremos lá por conta da vegetação estar muito fechada, e nós iríamos perder tempo, porque nós vamos lá e não vamos encontrar mais essa pintura. Então, se houver assim disponibilidade das autoridades do estado ou das universidades em tentar recuperar essa pintura, certamente a nossa região... Vai ser um ganho muito grande. Exatamente. Está gostando do vídeo até aqui? Então espere, porque ainda tem mais uma novidade. Iremos desbravar e chegar e mostrar um sítio ainda inédito para muita gente, principalmente para quem mora na região de Castelo e consequentemente do Piauí. A Pedra da Cruz. Porque para mim ali não é uma cruz, mas você está curioso para saber? Vamos já te levar lá. Estamos aqui também com o Benício Lima, estudante de geografia, recém-formado. Benício, você é um parceiro nosso de longa data, de incursões pelo interior do município, de conhecer os atrativos turísticos da região. Um lugar desse aqui tem que ser visitado. É um lugar subaproveitado. Eu, como guia de turismo, já trouxe grupos aqui já algumas vezes, mas pouca gente. Você, por exemplo, é a primeira vez que está vindo aqui. A gente pode trabalhar, inserir esse roteiro também como um dos atrativos turísticos da cidade de Castelo? Com certeza, Augusto. Infelizmente, nós podemos constatar que o intemperismo físico e principalmente o biológico já está destruindo muitas das inscrições rupestres. Esse castelinho
retrata realmente uma história de que o homem primitivo esteve aqui e habitou aqui. É um local excelente, é mais um ponto turístico, mais um ponto de visitação, de estudo. E não é distante da cidade de Castelo e também não tem muita dificuldade, qualquer perfil de grupo pode chegar aqui. Qualquer um perfil, os amantes da natureza e também os amantes do ecoturismo, do turismo ecológico e do turismo geográfico. Nós temos aqui evidências concretas de que o homem primitivo esteve aqui, certo? Não temos dúvida disso. Nós temos pilões, nós temos materiais líticos e muitas inscrições, uma quantidade muito grande de inscrições rupestres numa rocha que é arenítica e que está se degradando, tanto pela ação da própria natureza, como o intemperismo que eu acabei de falar. Biológico. Tanto o físico, mas principalmente o biológico. Por quê? Porque é uma rocha sedimentar e muito fácil do intemperismo destruir. A gente pode ver que a própria ação do vento já ajuda a destruir. Então, é um local para ser visitado e com urgência. É mais um ponto turístico muito próximo da sede. Fácil acesso, facílimo acesso, dá para vir de bike, dá para vir de pé, dá para vir de moto, dá para vir de carro, dá para vir, enfim, dá para vir de Teresina num pulo. Então, infelizmente, pouco visitado, pouco descoberto, mas um ponto turístico que pode ser inserido e deve ser inserido no turismo, tanto ecológico como geográfico de Castelo do Piauí. Então, para você que se liga no canal do Blog do Augusto Júnior, tem interesse em conhecer esse lugar? Venha, mas sempre na companhia de um guia de turismo ou de um morador local. Estamos em uma área, apesar de ser um sítio arqueológico, mas aqui são terrenos de particulares, né? Então, para vir aqui a gente pede autorização das pessoas, não que seja necessário, mas a gente avisa com antecedência os moradores locais e principalmente se for fazer uma trilha para um sítio arqueológico, para uma cachoeira, turismo natural, de natureza, vá sempre na companhia de um guia de turismo ou de uma pessoa que conheça bem a região.